como é que está sendo o Brasil, a relação do Brasil, por exemplo, com Zelensky, com Putin? Como é que está a relação com Israel? A gente tem conseguido manter... Porque, assim, às vezes a gente, como Estado, é vocal de uma maneira que atinge um país, ou um líder ou outro, e eu não sei se as relações... tão legais. Aí é um problema dos diplomatas, é um problema do vice-presidente, né? Como é que o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, através do Itamaraty, como é que ele tem se posicionado? Então, Rússia e Ucrânia. Então, olha, houve uma invasão russa. Quer dizer, a Rússia foi lá para tomar um pedaço do território da Ucrânia. Pode ter divergência, pode ter argumentos, mas não se pode aceitar invadir um outro país. Isso ficou claro. Israel e Hamas. Né? O Brasil colocou desde o início, olha, o Hamas fez uma ação terrorista que deve ser condenada. Agora, isso também não justifica que tropas israelenses matem crianças, mulheres, famílias, não tem justificativa. A postura do Brasil sempre tem sido nos órgãos internacionais, e nós defendemos multilateralismo. Lá atrás era o mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética. A União Soviética dissolveu. Hoje é Estados Unidos e China disputando a hegemonia. Para nós é interessante que seja diferente. Né? O que o Brasil defende? Multilateralismo. Não vamos ficar no mundo multipolar. Então nós temos um bloco, Mercosul, vai fazer acordo agora em dezembro com a União Europeia. Vai ser o maior acordo do mundo. A União Europeia tem 27 países dos mais ricos do mundo. Então isso vai abrir mercado, comércio. Então o Brasil defende multilateralismo e defende livre comércio, seguindo regras da OMC. E nós somos um país da paz. A última guerra faz 150 anos. Quer dizer, o Brasil é um país da paz e sempre procura ajudar em todas as intervenções, ajudando a buscar a paz. Ainda falando um pouquinho lá de fora, um dos assuntos mais relevantes desse ano para nós foi o tarifaço do Trump, né? A gente já vinha acompanhando o Trump e as coisas que ele vinha falando desde que ele se tornou presidente de novo dos Estados Unidos. Então a gente viu ele falando de fazer um resort lá em Gaza, a gente viu ele falando algumas coisas e no fim ele acabou tarifando a gente em vários produtos, no que ficou famoso aí como tarifaço, né? E que estava todo mundo esperando aquele encontro do presidente Lula com o presidente Trump, e que aconteceu meio rapidamente, e depois aconteceu para valer, e depois conversou todo mundo e tal. E a gente chegou num momento que pelo menos a carne e o café já não estão mais dentro do... fazendo parte do problema, né? Como é que foram essas negociações? Porque havia uma expectativa que fossem um pouco tensas por conta do Rubio. Inclusive, o lado bolsonarista estava apostando que o Trump teria indicado o Rubio na tentativa de melar alguma coisa, e a gente já vai falar de Bolsonaro nesse jogo, né, que existiria entre Trump, Lula e Bolsonaro. Mas como estão as negociações? Elas estão funcionando legal, tão bem quanto você esperava, melhor do que você esperava? Falta alguma coisa? Falta um monte de coisa, né? Falta muito. Na realidade, Igor, a medida, no nosso entendimento, ela é injusta. Por que ela foi injusta? Porque estabeleceu 10% de tarifa de importação, depois mais 40%. É o tarifaço. Tarifaço é 50%. 10% inicialmente, depois mais 40%. Agora... Uma série de produtos. Uma série de produtos. 36% da exportação do Brasil para os Estados Unidos ficou no tarifaço. O maior comprador do Brasil, o maior parceiro comercial é a China. O segundo é a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos. Mas ele é muito importante porque ele não compra só commodity, não compra só soja, milho, café, ele compra máquina, avião, motores. Então ele é importante, que ele compra valor agregado.
Por que que é injusto? Porque quando um produto americano entra no Brasil, e nós compramos muito dos Estados Unidos, de cada 10 produtos que entram no Brasil, 8 a tarifa é zero. Não paga imposto, é zero. E a tarifa média de tudo que nós compramos dos Estados Unidos é 2,7%, média. Tá. E, de outro lado, os Estados Unidos tem déficit com o mundo inteiro. A maioria dos países ele importa mais do que exporta. Ele tem um déficit no comércio. Com 3 países só do G20, das 20 maiores economias do mundo, ele tem superávit. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Ele tem superávit conosco. Então o Brasil não é problema. Então não tem razão uma tarifa dessa. Vocês receberam com surpresa a publicação da carta dele anunciando, falando do tarifaço? Uma surpresa? Sim, porque não havia justificativa. Aí ficou um clima tenso. E quero lamentar aqui que alguns brasileiros tivessem trabalhado contra a economia brasileira. A gente pode ter... A oposição é saudável, tem que ter. Na democracia, quem ganha trata de governar. E governar bem. Quem perdeu, trata de fazer oposição. E fazer oposição bem. Agora, não trabalhar contra o país. Isso não é oposição. Então, o que aconteceu? Houve um primeiro encontro, meio passageiro, como você colocou, rápido, entre o presidente Lula e o presidente Trump, em Nova York, na reunião da ONU. Então, teve ali, porque o presidente Lula falou, em seguida era o Trump. Aí eles cruzaram ali. E aí o presidente Trump, no seu discurso, falou que teve uma boa química. Química. Achei fofinho. Com o presidente Lula. Bom, depois disso foi marcada uma conversa telefônica, que eu estava do lado, eu assisti a conversa, muito positiva. O presidente Lula colocou claramente, olha, eu quero que reduza a tarifa. Pô, então me ajuda com uma curiosidade. Desculpa, a gente já volta. Eu quero que reduza a tarifa, não vou esquecer. Uma curiosidade, já que você estava do lado. O presidente Lula falou diretamente com o presidente Trump por telefone? Só os dois. Entendi. Os outros, eu não sei quem estava do lado do presidente Trump. Devia estar o Marco Rubio. Tá, mas eles trocaram uma ideia para valer. Falaram por telefone, com intérprete ali simultânea, e do lado do presidente Lula estava o chanceler Mauro Vieira, o Fernando Haddad, eu e o ministro Sidônio. E a conversa foi boa, e o presidente Lula falou, olha, isso não é justo e eu gostaria que suspendesse os 40%. E falou também da lei Magnitsky. Falou, olha, não tem sentido punir ministro da Suprema Corte, porque o poder judiciário é outro poder. Tem nada a ver, os poderes são independentes. Eu não mando no judiciário, nem o judiciário manda no legislativo, eles são independentes. A conversa foi boa e ficaram de ter um desdobramento. Aí houve um encontro da ASEAN, na Malásia. Aí eles tiveram um encontro frente a frente. Então o presidente Lula foi à Malásia, na reunião da ASEAN, o presidente Trump também foi, e aí teve um tete-a-tete, que foi positivo. De lá para cá, nós tivemos 3 mudanças. A primeira, o governo americano tirou toda a celulose e ferro-níquel, zerou. Tá. Já deu uma redução. Depois ele tirou, isso vale muito para o Paraná, Santa Catarina, tirou madeira serrada e macia e tipos de armário, de móveis. E a última agora foi a maior. Ele tirou carne, tirou café, menos o café solúvel, mas o restante ele tirou tudo. Tirou frutas, tirou fertilizantes. Então, para você ter uma ideia do que estava no tarifaço, era 33% da exportação brasileira. Baixou para 22%. Tá. Ele tirou 1/3, ele tirou da tarifa. O que nós temos que fazer agora? É esses 22% nós buscarmos tirar. Então, não acabou a negociação, ela vai ter mais velocidade agora. O que precisa tirar? O que ainda está, o café solúvel, a uva, máquinas, motores. Então, você tem uma pauta aí, sapato, roupa, produto, manufatura, para a gente trabalhar e poder avançar. Mas já melhorou. Para você ter uma ideia,
22% está no tarifaço, 27% é a chamada seção 232, nós e o mundo estamos igualzinho. Tá. Você pegar veículos e autopeças, é 25%, mas é para o mundo inteiro. Nós não perdemos competitividade. E 51% está fora, ou é 0 ou é 10%. Então deu um avanço. E a outra, Igor, como é que mesmo com o tarifaço, o mês passado, a exportação brasileira cresceu 9,1%. Ela cresceu, mesmo com o tarifaço. Isso porque o Brasil abriu o mercado. Na década de 80, os Estados Unidos representava 24% da exportação brasileira. Hoje é 12%. Então, o Brasil abriu o mercado. Fizemos um acordo. Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, 4 países mais de maior renda per capita: Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia, e agora Mercosul-União Europeia, dia 20 de dezembro. E está encaminhado Mercosul-Emirados Árabes. Então, abriu muito o mercado. Tivemos na China, abrindo o mercado, na Índia. São países que têm 1,4 bilhão de pessoas. Uhum. Então, você Se tem uma der certo lá, você marca um precisa de gol. mais nada. Verdade. Ô, presidente, me conta, porque, assim, pelo que você está me falando, então, me parece que a gente... eu conversei, na época que foi anunciado o tarifaço, eu conversei com uma galera que entende de grana, uma galera que entende de geopolítica, não sei o quê. Tinha alguns que estavam meio chocados, assim, putz, ferrou, que não sei o quê. Tinha uma galera que não estava acreditando muito que o Trump ia fazer. Ele acabou fazendo, mas está voltando atrás. É meio que o jeito como ele negocia, né? Irrita um pouco. Ele joga lá, ele parte de um absurdo para ir... Bom, enfim, isso é uma outra história. E tinha uma galera, cara, que advogava que o Brasil era perfeitamente capaz de se virar caso o Trump mantivesse essas tarifas aí. A gente ia ter, com certeza, problemas aqui com empresas que quebrariam, porque ia atrapalhar aqui e ali, mas como país, a gente não corria um risco muito elevado. Tu concorda com isso? Em termos, Tá. na realidade, do ponto de vista macroeconômico, não vai desabar o PIB por causa disso. Agora, você tem empresas muito afetadas. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma indústria que 95% eu vendo dentro do Brasil. Exporto 5%. E do que eu exporto, só 10% é para os Estados Unidos. Então me deu um arranhão. Deu um arranhão. Perdi mais um pouquinho. Agora, você tem empresa, por exemplo, indústria de armamento. 80% é para exportar. E do que exporta, 80% é para os Estados Unidos. Esse foi muito atingido. Entendi. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um programa para segurar o emprego dessas empresas mais atingidas, que ali atrás era carne, café, fruta, um monte. Dizendo, olha, vai ter crédito para vocês 30 bilhões, com juros de até 9,5%. Nós vamos prorrogar para vocês o drawback, o mecanismo de exportação. Você vai ter mais um ano para atender o drawback. Vamos postergar o teu recolhimento de imposto de setembro, outubro e novembro, tudo para dezembro. Então você fez um programa chamado Brasil Mais Soberano para ajudar essas empresas para não demitirem, para segurar o emprego. Isso ajudou também. Também ajudou, porque Entendi. você colocou bem. Teve empresa que foi um pouquinho atingida e teve empresa que foi muito atingida. E nesse sentido, aqui falando um pouco mais de política, o que estava acontecendo nesse momento aí? Qual que era a impressão de um brasileiro médio comum olhando o que estava acontecendo? A gente tinha um cenário que o Bolsonaro estava sendo julgado para... e provavelmente ia acabar... Isso eu tô falando de um tempo atrás, que agora ele tá preso, né? Mas um tempo atrás, provavelmente ia pra cadeia. E então começou uma movimentação da família Bolsonaro e da galera mais alinhada ao bolsonarismo, de tentar reverter com anistia qualquer coisa. Então o Eduardo Bolsonaro acaba indo lá pra fora, e ele começa a dizer que estava tendo alguns encontros com o Estado americano e tudo mais, na ideia de, olha que é o absurdo que estão fazendo com meu pai, e aí por isso a Lei Magnitsky, em certa medida, isso serviu como uma boa desculpa para aplicar o tarifaço, legal. Só que existiu um efeito rebote interessante aqui, que essas ações, tudo isso que aconteceu, elevou a popularidade
do presidente, da sua chapa, da situação, que era um efeito absolutamente não pretendido por quem estava advogando nesse sentido. Então, aqui duas coisas. Como é que tu avalia a mudança de capital político em tudo isso que aconteceu? E se diria que realmente que o tarifaço, alguma decisão do Estado americano realmente aconteceu por conta das ações do Eduardo Bolsonaro? Por quê? Porque ele está sendo... A galera está olhando, vendo se ele está atentando contra o país, não sei o quê. Tem uma galera que não dá tanto crédito para ele. Eu queria que tu, do teu jeito, me dissesse o que você pensa. Olha, Igor, primeiro, eu acredito muito no julgamento popular. Tá. Eu acho que o povo erra menos que as elites. Ele precisa ter todas as informações. Então, eu acho que o presidente Lula foi correto. Ele falou, olha, o poder judiciário é outro poder, eu não interfiro lá. Aliás, o presidente Lula foi preso. Não ficou 24 horas preso, ficou 1 ano e meio preso. E não quis derrubar o governo por causa disso. Aceitou o julgamento da justiça e lutou para corrigir, até que foi corrigido. Então, colocou claramente que era outro poder. Você imagine, vou dar um exemplo, quem está nos acompanhando, os Estados Unidos resolve abrir um processo contra o Partido Democrata, contra o Barack Obama. Aí nós, brasileiros, falamos, não, nós não concordamos com isso, nós achamos que está errado. Então nós vamos aumentar o imposto aqui no Brasil para o produto americano. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é um julgamento do judiciário, que a pessoa tem que ter o direito de se defender, apresentar provas, se defender. Outra coisa é imposto regulatório. Imposto regulatório não tem nada a ver com política partidária, com fulano, beltrano. É imposto regulatório, é comércio exterior, regrado pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, o que fez o governo brasileiro? Não vamos retalhar e vamos fazer o diálogo e a negociação. Foi isso que foi feito. Se procurou buscar um diálogo e uma negociação. E a conversa direta do presidente Lula com o presidente Trump abriu uma avenida. Que é nada como você olhar no olho um do outro e cada um colocar os seus argumentos. E mostrar que, olha, Brasil e Estados Unidos, 200 anos de amizade. 200. O Citibank está no Brasil há 110 anos. A General Motors está no Brasil há 100 anos. A Caterpillar está no Brasil há 70 anos. 4.000 empresas ganhando dinheiro, crescendo, gerando emprego. O que nós precisamos é ter mais integração nas cadeias produtivas, é ter mais exportação, importação, complementariedade econômica. Nós estamos falando das duas maiores economias e maiores democracias das Américas, que é os Estados Unidos e o Brasil. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.